Salve, salve mundo do conhecimento! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador. E como compartilhar é multiplicar, segue uma dica sobre o uso de anestesia inalatória de baixo ou mínimo fluxo de gases. Mais do que nunca, correlacionamos a intubação orotraqueal e ventilação mecânica como mecanismos geradores de aerossóis. Isso pode acontecer principalmente durante a intubação e extubação dos pacientes, mas também durante a ventilação mecânica no intraoperatório. Para uma anestesia inalatória, uma dica que nos parece pertinente é a utilização de baixos ou mínimos fluxos de gases durante a ventilação intraoperatória. O baixo fluxo de gases é uma técnica racional para a utilização dos gases anestésicos com maior otimização do vapor anestésico escolhido. Sua utilização ajuda na previsão do volume anestésico usado durante o nosso ato anestésico, além da economia dos agentes. As anestesias de baixo fluxo e de fluxo mínimo se caracterizam pela vazão de pequenos volumes no fluxo de gás fresco em litros por minuto, alimentando o circuito de gases do equipamento de anestesia. O fato diferencial é que o fluxo de gás fresco é claramente menor que o volume minuto respiratório do paciente. Os gases anestésicos no ar expirado são recirculados ao paciente por meio de um sistema de reinalação fechado, ou pelo menos semifechado, após que as ligações químicas do dióxido de carbono ocorram. Daí o volume reinalado aumenta gradativamente, mesmo com redução do fluxo de gás fresco, e o volume de gás excedente diminui continuamente. É muito importante garantir a ausência de vazamento no circuito. Assim, o fluxo de gás fresco pode ser reduzido continuamente até o volume que o paciente esteja absorvendo e metabolizando durante sua anestesia. Recomenda-se o uso de fluxos mínimos como padrão adequado de qualidade para os atuais aparelhos de anestesia ou estação de trabalho convencionais, o que correspondem a fluxos entre 250 a 500 mililitros por minuto, enquanto os de baixo fluxo podem chegar a 1 litro. O uso de fluxos metabólicos exige maior experiência com a técnica ou emprego de estações de trabalho sofisticadas, que possam agir de forma quantitativa no circuito fechado. O requisito básico para a realização da técnica anestésica com baixo fluxo de gás fresco é o uso de um sistema de reinalação. Com esse sistema, os gases não usados e o anestésico presente no ar expirado pelo paciente serão reutilizados para a inspiração. Uma característica própria desses sistemas é o absorvedor de dióxido de carbono inserido no ramo inspiratório. Ele se liga ao dióxido de carbono expirado e o retira quimicamente do circuito de reinalação, gerando calor e umidade. A modificação dos gases no sistema durante o percurso da anestesia de baixo fluxo diminui a possibilidade de formação de substâncias tóxicas durante a absorção de dióxido de carbono pela cal sodada. A dificuldade de absorção do anestésico para o interior do grânulo de cal pela presença de água nessa cal em proporção adequada. Entre os principais benefícios, temos a preservação da temperatura e da umidade no circuito inspiratório, a redução de custos com o uso mais eficiente dos gases inalatórios e, principalmente, a diminuição da poluição ambiental. O que um sistema de anestesia tem a ver com o derretimento de geleiras? Bom, antes de respondermos essa pergunta, primeiro vamos descobrir o que um carro tem em comum com o aparelho de anestesia. A resposta é que ambos geram gases do efeito estufa. Estudos mostram que apenas menos de 5% do anestésico pode ser consumido por um paciente durante a sua anestesia. O restante é geralmente liberado na atmosfera como um gás anestésico residual. Por exemplo, o desflurano tem 10 anos de vida atmosférica. Com base na emissão média de CO2 da Comunidade Europeia, usar desflurano por 1 hora é equivalente a dirigir entre 375
a 700 km. Os anestésicos inalatórios modernos pertencem aos grupos dos hidrocarbonetos fluorados e dos clorofluorcarbonetos, parcialmente substituídos. Esses gases permanecem na atmosfera por um longo tempo e, eventualmente, se transformariam em gases do efeito estufa, contribuindo para a depressão da camada de ozônio e até mesmo para a diminuição das geleiras. Desse modo, a emissão de gases anestésicos deve ser reduzida para o nível mínimo inevitável e os anestésicos não usados devem ser reaproveitados. As anestesias de baixo fluxo e fluxo mínimo atendem essas demandas. Também muito importante, com a redução dos gases anestésicos, a exposição da equipe no ambiente de trabalho da sala operatória cai significativamente. No que tange a alterações das vias aéreas em pacientes COVID ou não, o condicionamento inadequado do gás respiratório implica no risco de interferir nas funções do epitélio ciliado e, por consequência, na depuração mucociliar. O resultado do condicionamento inadequado do gás inclui danos ao epitélio do trato respiratório, resultando em aumento de secreções, obstrução dos bronquíolos e favorecimento de microatelectasias. Para melhor efeito e segurança, são obrigatórias as monitorizações contínuas da concentração de oxigênio inspiratório, concentração do gás anestésico e CO2 expirado, também da pressão do trato respiratório e do volume minuto. Particularmente, a concentração de oxigênio inspiratório deve ser monitorada por um sistema de alarme visual e sonoro, ligado a FO2 no mínimo 30% para prevenir hipoxia. Qual a sua experiência com a técnica? Deixe seu comentário e sua dica. Vamos compartilhar conhecimento. Escute a rádio web Medicina do Conhecimento pelo link www.medicinadoconhecimento.com.br. Vale lembrar que você pode escutar os podcasts por vários players como Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud e YouTube, além de vários agregadores de podcasts. Deixe aí seu like, suas estrelas, seu joinha onde escutar. Escreva seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais para atingirmos mais ouvintes e aumentarmos o nosso mundo do conhecimento. Além disso, você pode entrar em contato e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.